quartel-general. É um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez, ainda na portaria MJ número 199. Antes de começarmos a falar sobre ela, eu gostaria de dizer para vocês, gostaria de pedir o apoio de vocês mais uma vez, seja através de curtidas, comentários, compartilhamento do nosso material, tanto no YouTube quanto no Instagram também, né? Lembrando que o compartilhar, salvar nosso material é muito importante para o nosso engajamento, para que nós possamos melhorar nossa posição tanto no YouTube quanto no Instagram também. Então, se vocês puderem nos ajudar, muito obrigado. Vamos continuar lá a falar sobre a portaria número 199. Vamos lá. Questão 68. Planejar e gerir ações para o fortalecimento das relações institucionais do DEPEN é competência do ou da. É o seguinte, existe um serviço de assuntos institucionais e, quando relacionados a esses assuntos institucionais, frente a outras instituições também, né? Essa relação entre instituições, ela deve ser planejada por esse serviço, por esse órgão da estrutura organizacional do DEPEN, ok? Serviço de Assuntos Institucionais. Acompanhem lá os artigos, né? Para vocês verificarem se eu errei aqui na referência, né? E poder corrigir também. E ler a lei e grifar a lei que vocês utilizam aí, a apostila, o caderno, enfim. Vamos lá. Questão número 69. Executar as atividades de comunicação interna e divulgar as matérias relacionadas com a área de atuação do DEPEN é competência do... Olha só, muito interessante, existe um lá que fala sobre a comunicação, que é o serviço de comunicação, que tem como sigla aqui, ó, tem como sigla a OSECOM, né? OSECOM, Serviço de Comunicação. Questão número 70. Coordenar e executar as atividades relacionadas à operacionalização do CIAF, é um sistema financeiro, e do CIAP, pertinentes à gestão de pessoal. Gestão de pessoal. Peraí, nós estamos falando de sistema financeiro, mas também estamos falando de pessoal. Então, a princípio, existe um setor de pessoal e existe um setor financeiro. Aí essa que é a dúvida que nós temos, né? Que a gente tem que lembrar, que é a divisão de patrimônio e execução financeira e orçamentária de pessoal. Eu acho que acredito que seja isso mesmo. Divisão. Esse P aqui que eu tenho uma pequena dúvida, né? São muitos nomes realmente, mas então lembra que tem financeiro, né? Execução financeira, tá aqui, ó, financeiro. Lembra que tem aqui, ó, pessoal. Então a gente pode somar essas duas informações aí e trazer o órgão competente, beleza? Manter cadastro da frota e dos motoristas, bem como registrar informações sobre infrações, acidentes, termos de vistoria, termos de cessão, doação ou transferência, enfim. Nós temos aí, né, falou sobre frota, falou sobre motoristas, né, registro de veículos, infrações e tudo ali que tiver relacionado a veículos é um indicativo de que seja um núcleo de trânsito, no trans. Requisitar e controlar o fornecimento de combustíveis e lubrificantes. Nós temos aí também algo relacionado a
o transporte, núcleo de transporte. Eu falei núcleo de transporte, né? Núcleo de transporte, NUTRANS. Coordenar os procedimentos de conformidade contábil dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial e o processo de conformidade de registro de gestão é competência de quem, pessoal? Competência da divisão de contabilidade e controle. Não acredito que a prova traga um órgão como esse de contabilidade, financeiro, enfim, né? Não está relacionado à área fim. Eu acredito que a prova seja voltada para a área fim, até porque nós voltamos o concurso do DEPEN, ele tem hoje um edital de carreiras policiais novamente, né? Trazendo administrativo, trazendo processo penal. Então, voltou a ser um concurso policial, vamos dizer assim. Então, eu acredito que a prova será voltada com algum viés ali para a área de segurança. Isso é só uma mera opinião, a gente tem que estudar tudo e filtrar as informações, mas vamos estudar tudo mesmo, ok? Vamos lá. Questão 74. Gerenciar por meio de seção contábil, contabilidade aparecendo mais uma vez, as atividades de análise, acompanhamento, dos balanços, balancetes e demais demonstrações contábeis do DEPEN. Também temos a divisão de contabilidade e controle aparecendo mais uma vez. Então aqui, ó, a gente observa, né, que aparece aqui palavras que dão um indicativo, né? Nem sempre vai acontecer, mas a maioria das vezes vai acontecer uma palavra indicar um determinado órgão, a maioria das vezes, né? Então a gente tem que observar o quê? As exceções. Por exemplo, naquela que falava sobre manter relações institucionais lá, no grau máximo, nós temos relações de inteligência. Nós temos não a Coordenadoria de Inteligência, mas sim a Diretoria do Sistema Penitenciário Federal, a DISPF. Então, gera uma dúvida. Então, a gente estuda tudo e o tudo tem a regra e umas exceçõezinhas pequenas que aí é o diferencial para nós. A gente tem que aprender essas cascas de banana e essas pegadinhas. Para quê? Para que a gente consiga tranquilamente fechar essa portaria aqui e acertar as questões lá. A gente tem que estudar tudo e filtrar no que é mais difícil, beleza? Obedecendo aqui a regra, né? O que é a regra? As palavras indicativas de um determinado órgão. E as exceções, que são umas palavras que a princípio seriam de um órgão, mas na verdade é de outro órgão que não tem nada a ver, entendeu? Então é importante a gente observar isso aí, filtrar as informações, ok? Mas no geral as palavras indicam o setor. Manter, controlar e apresentar mensalmente demonstrativo contábil. Setor de contabilidade, certo? Só que acontece o seguinte, ó, preste muita atenção. Acontece que demonstrativo contábil dos materiais adquiridos. Fornecidos e em estoque. É competência de quem? Da divisão de patrimônio e serviços gerais. Então percebam que, apesar de falar sobre contábil, existe algo aqui mais específico, que é os materiais, e aí temos a relação desses materiais com o setor patrimonial. Então, muito interessante essa observação. Como eu falei, há regras e há exceções ou questões que tem um detalhezinho que muda de um setor para o outro, e é o caso dessa questão aqui. Vamos lá. Questão 7.6. Notificar os interessados da instauração de procedimento administrativo sancionatório. Essa é bem complicada, porque aqui, quando ele trata dessa atribuição na portaria, essa sanção não é para o servidor. Está relacionada a quê? A processos licitatórios. Coloca licitação, tá?
sanções relacionadas a isso, a contratos, enfim. Tudo aquilo que você estuda lá na Lei 866 de 1993, aqui nós temos um setor específico para aquelas sanções lá. Vamos embora. Então, em relação ao processo sancionatório, nós temos aqui, né, um núcleo de sanções, tá? Aí tem procedimentos iguais aos procedimentos administrativos que ocorrem na administração pública, ou bem parecidos, né? Nós temos aqui, ó, que vai abrir um prazo para juntada de defesa prévia, recursos, conferir vistas de autos processuais, realizar interlocução com os fiscais de contrato em relação às defesas apresentadas, né? Abrir prazo para juntada de defesa prévia e recursos, conferir vistas de autos aos interessados, enfim, aqui repetindo, né? Analisar procedimentos e elaborar parecer opinativo quanto à sugestão de sanções, notificar as empresas contratadas quanto às decisões referentes aos procedimentos sancionatórios. Enfim, são várias atribuições que estão relacionadas ao passo a passo para uma determinada sanção, né? Ouvir aquela pessoa, né? Ouvir a defesa daquela pessoa, formar um determinado parecer e futuramente, e no final, julgar, né, a sanção ou não. Então, passo a passo, totalmente bem parecido com o que temos lá no procedimento administrativo, lá da Lei 8.112, por exemplo, ou do processo administrativo federal, da Lei 9784 de 99, enfim, é bem parecido mesmo. Questão 77, coordenar e articular a integração do Sistema Penitenciário Federal com os demais órgãos e entidades componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência e a atividade com órgãos de inteligência, promovendo intercâmbio de informações e ações integradas. É competência de quem? Peraí, nós temos uma coordenação que fala sobre inteligência, temos? Temos uma coordenação e, a princípio, coordenação e uma divisão. Coordenação Geral de Inteligência Penitenciária, Divisão de Inteligência e Contra-Inteligência. Peraí, mas nós estamos falando aqui de uma atividade de inteligência, ok? E temos uma coordenação. A coordenação supomos que é uma atividade mais acima, né? Mais acima do que uma divisão que, a princípio, é um órgão de execução, certo? De obtenção de informações. Então, nós temos aqui a CEGIM, Coordenação Geral de Inteligência Penitenciária. Planejar, coordenar e executar ações específicas de contra-inteligência. É competência de quem? Peraí, falou sobre coordenar, e nós temos também aí a CEGIM. É importante observar, uma pessoa me perguntou aí, um aluno me perguntou assim, professor, mas a gente poderia analisar os verbos, né? Vamos analisar os verbos. Não é bem assim, porque, por exemplo, uma coordenação, ela tem o verbo coordenar, beleza. Mas isso não quer dizer que uma divisão ou um serviço também não tenham o verbo coordenar. Por exemplo, a Divisão de Segurança e Disciplina de uma penitenciária federal, ela tem a coordenar as atividades dos plantões, das equipes de plantão. Então, isso não é uma regra, né, de que não, a coordenação vai ter o verbo coordenar, a divisão vai ter o verbo executar, por exemplo. Não existe essa regra na portaria. Isso que dificulta mais, né? Então, por isso que a gente tem que pegar as palavras que são indicativas ali de que aquela atribuição, aquela questão, ela está se referindo a um determinado setor, ok? Um determinado órgão. Elaborar relatório anual referente às suas atividades, o qual deverá ser submetido à apreciação e avaliação da diretoria do SPF,
sob o fito de subsidiar o relatório anual das atividades do DEPEN, é competência da... Aí aqui nós estamos falando, é uma questão um pouco solta, né? um inciso solto, né? Um relatório anual referente às suas atividades, e aqui, obviamente, lá no caput do artigo, nós temos que essas atividades são atividades de inteligência, perfeito? São atividades de inteligência. Então, esse relatório deverá ser submetido à apreciação e validação da diretoria do SPF, né? Sob o fito de subsidiar o relatório anual das atividades do DEPEN. Então, nós temos aqui também a Coordenação Geral de Inteligência. Assessorar a coordenação geral, então a gente já sabe, a princípio, não é a coordenação geral de alguma coisa, né? Nas ações voltadas ao fortalecimento das assistências nas penitenciárias. 2. Assessorar o coordenador geral de assistências nas penitenciárias federais na elaboração de relatórios de acompanhamento das atividades assistenciais nas penitenciárias. 3. Acompanhar o desenvolvimento das assistências nas penitenciárias. Opa, estamos falando de assistências. A princípio, a gente não falaria que seria uma atribuição da Coordenação Geral de Assistências. Não, a princípio não, porque é alguém que está assessorando ela. E quem é que assessora essa Coordenação Geral de Assistências, né? Nós temos aqui, ó, a Divisão de Assistências Penitenciárias. Divisão de Assistências Penitenciárias, está lá no artigo 56 da Portaria 199. Supervisionar, no âmbito de suas atribuições, a aplicação das disposições da Lei de Execução Penal e do Regulamento Penitenciário Federal, que é aquele decreto 6.049 de 2007, que a gente já estudou lá, temos vários vídeos aí sobre ele, né? Vimos que existem diversas incompatibilidades com a Lei de Execução Penal, né? Ficar ligado nisso aí, né? Apesar de que se a prova cobrar de acordo com o decreto, a gente tem que marcar de acordo com o texto do decreto, infelizmente, apesar de estar desatualizado, ok? Aí, aqui temos uma assertiva, né? E a segunda, né? Prover a DISPF, Diretoria do Sistema Penitenciário Federal, com informações sobre situações que ameaçam a disciplina e a segurança das penitenciárias federais. Então nós temos o seguinte, ó, nós temos lá, vou colocar de novo aqui, eu já fiz esse desenho outra vez, né? Nós temos aqui, ó, o diretor da penitenciária. Diretor da penitenciária, que vocês estudam lá na Lei de Execução Penal, né? Aquelas formações, né? Tem que ser formado em Direito, tem que ser formado em Psicologia, Assistência Social, Ciências Sociais, enfim. Temos aqui aquele diretor, né? E aí, aquele diretor, o diretor, ele vai fazer o quê? Ele vai supervisionar o quê? A aplicação das disposições da Lei de Execução Penal. Por quê? Porque ele está aqui, ó, na penitenciária. Aqui na penitenciária tem ele, né? Abaixo dele tem quem? A princípio, né? Vamos falar de aplicação da Lei de Execução Penal. Nós temos aqui, por exemplo, o chefe da DISED. O chefe da DISED. O chefe da DIREB também. Da Divisão de Reabilitação, né? Nós temos aqui, ó, o chefe da DIREB. São pessoas que estão aplicando os regramentos lá, os dispositivos da Lei de Execução Penal. Perfeito. Esse diretor aqui, ele vai supervisionar, ok? Ele está aqui, ó, só de olho aqui, ó. Só de olho na execução penal. Na execução penal. No respeito a quê? Aos dispositivos da Lei de Execução Penal, né?
Então ele está aqui observando essas divisões e também serviços, né? Serviço de saúde, por exemplo, né? E quando houver uma situação de ameaça, pessoal, quando houver uma situação de ameaça, ele vai comunicar a quem está acima dele. Por exemplo, uma questão de ameaça, uma questão de insegurança, né, de problemas com a disciplina e a segurança, ele vai haver essa comunicação, né, prover a DCPF com informações, né, porque existem algumas decisões no sistema penitenciário federal que não saem daqui do diretor, não sai daqui, sai lá de cima. Por exemplo, existe aqui, ó, a decisão do diretor do sistema penitenciário federal. Existe essa decisão aqui também. Então, por isso que nos casos mais graves, haverá essa comunicação lá para o DIS-PF, para a diretoria do sistema penitenciário federal. Muito interessante essa questão aqui, 81, né? Porque a gente pode, inclusive, marcá-la com a estrela, com uma estrela, né? Que de importância, ela é realmente importante para nós, perfeito? Então fica ligado aí nessa questão 81, nesses artigos aí que falam sobre essas informações aí, nesses incisos que falam sobre essa troca de informações entre o diretor do presídio federal, como fala a portaria, e a DIS-PF, ok? Vamos lá. Coordenar as atividades dos plantões de segurança. Lembra que eu falei, ó, coordenar. A princípio a gente pensaria, poxa, é uma coordenação. Peraí, mas essa coordenação, essa atividade de coordenação, ela não está lá no topo, ela está aqui, ó, abaixo, certo? Está abaixo, quando eu falo está abaixo, está relacionada à execução da atividade fim, por exemplo. Então, da atividade fim. Então nós temos aqui, ó, a atividade fim de segurança, nós temos quem coordena essas atividades de segurança. É uma coordenação? Não é. É uma divisão, chamada divisão de segurança e disciplina, ok? Divisão de segurança e disciplina. Questão 83. Orientar e fiscalizar a aplicação dos dispositivos da Lei de Execução Penal e do Regulamento Penitenciário Federal quanto à disciplina e à segurança das penitenciárias. Opa, peraí. Nós estamos falando de um setor que está lá dentro da penitenciária, que está relacionado à disciplina e à segurança. Opa, mais uma vez aparece a divisão de segurança e disciplina, ok? Questão 84, para nós finalizarmos esse bloco, e aí gravarei outro vídeo já, hoje mesmo já enviarei, questão 84, vamos lá. Proporcionar o desenvolvimento social e humano das pessoas privadas de liberdade, visando a reinserção na sociedade, é competência do... Olha só, nós temos como uma das finalidades da pena, nós vimos isso lá na Lei de Execução Penal, nós temos aqui, ó, uma finalidade e tão batida e tão comentada, a finalidade de ressocialização, a atividade de ressocialização, né? Então, a princípio, a gente pensaria que, não, o setor de segurança é um setor de segurança, atividade fim, ele não ressocializa. Socializa também através da disciplina, do cumprimento da ordem, do fazer cumprir a ordem, a lei, a disciplina, o bom comportamento, tá? Mas temos um setor específico que trata disso, desse retorno à sociedade, né? Seja através de leituras, seja através de cartas dos familiares, enfim, de várias outras possibilidades. Nós temos aqui a divisão de reabilitação, também lá no âmbito da unidade penitenciária. Então, aqui no primeiro bloco, até a questão 84, e já a gente posta até a questão 102, se não me falha a memória, ok?